Salve, salve, amiguinhos! Mais um vídeo aqui na sexta-feira, hein? Tem aqui um assunto que sempre quis tratar e, sinceramente, acho que esse aqui é o momento mais do que correto. Eu já falei sobre Alt uma vez aqui no canal, e não queria que aquela fosse a última, e dessa vez eu quis fazer um vídeo mais limpo, diferente da resenha que foi aquela vez onde eu só aloprei e valeu. Esse vídeo é sobre Kurogane Toma, provavelmente o antagonista final de Alt. Nós temos informações extremamente soltas e esmigalhadas acerca de todo o mangá sobre ele. E eu vou comentar com vocês de uma forma que seja tranquilo de compreender e também dar minha teoria do que pode acabar acontecendo no futuro de Alt. Antes de ir pra enxurrada de lore, peço que deixe o like aí pra dar um apoio e se inscreve aí também, cara. Vamos pro que interessa. Se você tá acompanhando Alt, já deu pra perceber que tem um nome que ainda nem entrou de vez na história, mas já carrega um peso absurdo. Kurogane Toma, ou melhor, Iceman. E ele não é só mais um personagem forte que vai aparecer pra elevar o nível das lutas. Tudo indica que ele é uma peça central conectando o passado, presente e o futuro da obra. Alguém que pode representar diretamente a continuação do legado de Minagawa Josuke, o Gyokun. Para entender isso direito, precisamos voltar para a era do Josuke, líder da quinta geração da Kirihito. Diferente dos outros líderes, ele não pensava só em manter o poder da gangue, ele tinha um plano muito mais ambicioso. É nesse contexto que surge o clã Zanbatsu, um projeto idealizado como uma evolução da própria Kirihito. Um grupo separado, quase que uma elite independente no estilo Yakuza, formado pelos membros mais fortes, mais importantes e mais fora do padrão. A ideia era que esses indivíduos, ao ultrapassarem o nível da gangue comum e se aposentarem da própria Kirihito, fossem, entre aspas, promovidos para esse novo estágio. E os nomes ligados a isso mostram o nível da proposta. Atsushi Kaname Keigo da sétima geração, Yoshiki Nikaku da sexta, além do Arashi da quinta, que também era um candidato forte. Paralelamente existia a chamada seleção, um processo obscuro que provavelmente definia quem era digno de fazer parte desse próximo nível. E é aqui que o plano do Josuke começa a ganhar um tom muito mais sombrio, já que o mesmo envolvia apoios de grupos de Yakuza do oeste de Shiba, como podemos ver no flashback do Keigo, onde ele recebe a espada do pai dele desse membro da Yakuza. E é o próprio Arashi que fez a conexão entre os dois, né? Dentro desse cenário, o Kurogane Toma já se destacava. Junto com Tanzawa e Yoshiki, ele formava o trio mais valorizado pelo Josuke. Não havia hierarquia entre eles, já que cada um tinha suas qualidades únicas, mas os três eram vistos como peças fundamentais nos planos de Gyokun. Ele não era só um lutador forte, ele era alguém que estava sendo preparado para algo maior, possivelmente até ligado diretamente ao clã Zanbatsu. E considerando que outros nomes desse nível estavam associados ao projeto, é muito difícil imaginar que o Toma ficaria de fora. Mas enquanto tudo isso se estruturava, outra figura operava nos bastidores. Reiji Amano. Como vice-líder da quinta geração, ele era o braço direito de Josuke, alguém em quem o vice-líder confiava profundamente. Só que essa confiança vem acompanhada de um lado extremamente sombrio. O Amano é descrito como alguém cruel, praticamente no mesmo nível do Josuke em termos de brutalidade. E mais do que isso, existem indícios fortes de que ele manipulava eventos por trás das cortinas. Um exemplo direto disso é o caso do Arashi. Há uma possibilidade concreta de que o Amano tenha vendido a localização dele para a sexta geração, do Yoshiki, que de fato planejou ir atrás do Arashi para apagar ele e estabilizar ainda mais o vulcão prestes a entrar em erupção, que era a quinta geração daquele rito, hein? Possivelmente, ele tomou essa decisão por não ter sido selecionado dentro da promoção ao clã Zanbatsu. Isso indica que o processo não era só seletivo, ele era meio que eliminatório. Quem não se encaixava era descartado. E então chega o ponto mais crítico de toda a linha do tempo: a morte de Josuke. Até hoje, envolto em mistério, essa morte levanta suspeitas sérias sobre o papel do Amano. Considerando o histórico dele e a ausência de consequências após o ocorrido, existe uma leitura muito forte que ele pode ter tido envolvimento direto. E o mais estranho de tudo é justamente isso. Ele não foi punido, não foi confrontado, e ele desapareceu.
Ele simplesmente continua existindo nos bastidores, como se tivesse atravessado esse evento sem sofrer nenhum impacto. Agora entra um detalhe que muda completamente o peso do Iceman nessa história. Durante esses acontecimentos, incluindo a morte de Josuke, o Toma estava no reformatório. Um dos 3 mais importantes para o líder simplesmente não estava presente no momento mais crucial da história daquele rito. E até agora, não existe explicação para isso. Isso pode até ter sido coincidência, mas também pode indicar que ele foi afastado, protegido ou até removido estrategicamente daquele cenário, né? Avançando no tempo, a gente chega nas gerações seguintes. Yoshiki, da 6ª geração, se consolida como uma das maiores forças, com o objetivo claro de retomar aquele rito após Tanzawa conspirar contra ele e mandar todos os membros-chave da 6ª geração para o reformatório. Atsushi, da 7ª, também se manteve como figura central daquele rito, tanto em força quanto em relevância dentro do possível plano maior ligado ao legado de Josuke, já que o mesmo se enxerga como aquele que carrega de fato o espírito de Joe. E o Iceman, por outro lado, desaparece por um período, passa pela prisão, com rumores de que ele esteve no mesmo lugar que o Tatsuya, inclusive, e só retorna depois, já em um cenário completamente diferente. E quando ele retorna, ele não entra direto no conflito. Ele observa, e não observa sozinho. Ele está ao lado de Amano. Esse detalhe dentro dessa linha do tempo é crucial, porque o Toma não só reaparece em um momento estratégico, como também surge diretamente conectado à figura mais suspeita da 5ª geração. E isso se torna ainda mais significativo quando entra o elemento mais simbólico de todos: o bracelete do Josuke no pulso de Iceman. Esse bracelete não é um simples acessório. Dentro desse contexto, ele funciona como um símbolo de sucessão. É como se o Iceman estivesse assumindo de forma direta ou indireta o papel de dar continuidade ao legado de Jokun. E somando isso ao fato de que ele está ao lado do Amano, surge uma interpretação muito forte. O Toma pode ser ao mesmo tempo o herdeiro desse legado e a peça central de um plano que começou lá atrás, possivelmente nas mãos do próprio Amano. E é aqui que tudo converge. No presente, enquanto Yoshiki busca retomar aquele rito, o Iceman e o Amano parecem seguir por outro caminho. Eles não demonstram interesse em liderar a organização. Tudo indica que o objetivo deles é encerrar aquele rito de vez. Isso muda completamente a natureza do conflito, porque deixa de ser uma disputa por poder e passa a ser um confronto entre interpretações do legado de Minagawa Josuke. Dentro disso, Yoshiki e Atsushi se tornam peças-chave. Eles não são só fortes, eles também carregam o mesmo tipo de ligação com o passado e com um possível projeto do clã Zanbatsu. Isso coloca os dois em uma posição dupla. Ao mesmo tempo que são herdeiros naturais desse legado, também podem ser obstáculos diretos para o que o Amano e o Iceman estão tentando fazer. E isso abre espaço para uma leitura pesada. As possíveis mortes deles também não podem ser só consequências da batalha entre a Kyoranki e aquele rito, mas também etapas necessárias dentro de um plano maior. Por fim, ainda existe o fator pessoal, que conecta tudo ao nível mais humano da história. A Chihiro, Minagawa Chihiro, irmã de Josuke, tem uma ligação com Iceman, com uma meia confirmação de que os dois tiveram um relacionamento no passado, sugerida bem lá atrás no capítulo 54. Hoje, ela demonstra interesse no Tatsuya, que por sua vez lembra muito o Toma por algum motivo. E foi a própria Chihiro quem incentivou o Tatsuya a se envolver no conflito entre a Kyoranki de Yoshiki e aquele rito de Achan. Isso cria um cenário onde o confronto entre Iceman e Tatsuya não seria apenas físico, mas também emocional. No fim, tudo aponta para uma conclusão bem mais complexa do que parece à primeira vista. O Iceman pode ser a continuação espiritual do Josuke, alguém que carrega o legado e tenta dar sequência a ele. Mas ao mesmo tempo, por estar diretamente ligado ao Amano, ele também pode ser a peça final de um plano que distorce esse legado. E se isso for verdade, então a guerra atual não é o começo de algo novo. É o desfecho de algo que começou lá atrás, na 5ª geração, e termina no futuro, com o plano de, enfim, de fato, criar o clã Zanbatsu. Não nas mãos de Josuke Minagawa, Tsurumaki Yoshiki ou Tanzawa Atsushi, mas sim de Toma Kurogane, Iceman.
E aí, curtiram o vídeo? Vou falar pra vocês. Tive que dar uma relida gostosíssima em Out pra reescrever esse aqui, tá? Mesmo o mangá sendo uma bagunça tremenda e uma mentirada deslavada, pô, eu gosto, tá? É esse tipo de conteúdo aqui que me faz curtir. Ah, e também cacei teoria de outros fãs e leitores na internet e eu usei elas pra basear o vídeo. Mas claro que eu tô fazendo o vídeo pra expor o que eu penso, as minhas conclusões e o que eu deduzi após não só ler o mangá, mas as teorias dos outros fãs a respeito do Iceman, né? É isso, rapaziada. Se não deixou o like e não se inscreveu até agora, pode ter certeza que tá na lista do Iceman pra Base, hein? E também comenta pra engajar maneiro. Ah, e se quiser me seguir lá na rede vizinha só pela resenha, manda ver aí. Valeu!